Olá, boa noite, graça e paz a todos. Hoje eu quero continuar ainda o livro, do João Colenda, Geografia Bíblica, e quero tratar um assunto bem importante, que é a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Nós, quando estudamos teologia, ouvimos muito, falar sobre a destruição de Jerusalém, como o general Tito, filho do Vespasiano, e o que nós sabemos é só isso. Porém, quero trazer um pouco de detalhes, alguns detalhes que eu creio que vai ser de grande utilidade, para a sua vida, e até tem questão aquela profecia de Jesus, lá em Marcos 13, se não me falha a memória, que Jesus e seus discípulos estavam passando e o templo estava passando por uma reforma e os discípulos ficaram espantados, Falaram, Jesus, que formosura, dessas pedras, olha o tamanho das pedras. E Jesus fala para eles, olha, desse templo não ficarão pedras sobre pedras. E o que acontece? Passando os anos, não sobrou mesmo pedra sobre pedra. Mas como se deu, essa destruição de Jerusalém? O que causou essa destruição? Nós devemos levar em consideração que todo fato histórico, ou todo ato, na história, ele não acontece da noite para o dia. Ele tem uma série, de sucessões, uma sucessão de fatos que leva a este determinado fato específico. Assim, em toda a história, existe um período de transição que vai remontando alguns fatos, e eu quero fazer esse recorte hoje sobre a destruição de Jerusalém. Eu quero dizer que tudo começou no ano 66 a.C., ainda sobre o governo de Nero. Todo mundo sabe que Nero era meio doido, fez coisas espantosas, não vou entrar em detalhes, mas durante o governo de Nero, o Nero ele exigiu que fosse trazido até Roma alguns utensílios do templo. E o templo, no tempo de Jesus, começou ali na época dos Asmoneus, depois no final do período ali dos Macabeus, dos 100 anos do governo dos Macabeus. E o templo era o banco central de Jerusalém. Todos que tinham posse, 2% da população, guardavam suas riquezas, a aristocracia guardava suas riquezas dentro do templo. E o Nero pediu e mandou um procurador chamado Floro, Gésio Floro, e esse procurador veio até Jerusalém. E ele sacou 17 talentos, do templo e levou para o imperador. Só que 17 talentos era uma quantidade considerável de ouro, Mas procura aí, eu não vou falar não, procura aí quanto vale um talento, Existe o talento grego, talento romano, talento judeu. Procure aí para você ver a quantidade de ouro que ele levou do templo. E os judeus, eles fizeram uma sátira, disso. Teve um montinho de judeus, a maioria deles os zelotes, e saíram na rua com cestos na mão, pedindo esmolas, para dar para o procurador, o Floro. E o Floro ficou revoltado com isso, não gostou deste humor e mandou matar os responsáveis. É lógico que teve intervenções. Entre as intervenções que teve para o procurador Floro não matar esses responsáveis judeus, foi a própria Berenice, que era filha de Agripa, do governador Agripa I. E essa Berenice, é interessante que a Berenice e o Agripa aparecem na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Quando Paulo estava preso, eles foram visitar Félix em Cesareia
E no dia seguinte eles foram lá conversar com Paulo e Paulo falou do evangelho para eles. E essa Berenice, ela era judia, assim como seu irmão, né? Agripa II. Só que ela era uma mulher meio promíscua, então ela não seguia o judaísmo com fidelidade. No entanto, a Berenice, ela defendia a causa dos judeus. E ela defendia tanto que ela tentou convencer o Floro para não fazer essa atrocidade com esses responsáveis dessa sátira, né, dos cestos, colhendo algumas moedas para o procurador. E ela sofreu retaliações, tá? O castelo dela, né, que ela teve 3 casamentos, tinha uma vida promíscua, a última foi, eu acho, se eu não me engano, o rei da Líbia, ela tinha um castelo, ela tinha um caso incestuoso com o próprio irmão, e o castelo dela foi colocado fogo, e ela veio a morrer depois, né? E aparentemente estava tudo resolvido. O procurador pegou o ouro, os judeus tiraram sarro, daí o procurador veio e levou esses judeus presos para matá-los. E quando o Floro estava saindo de Jerusalém, tudo em paz, outro grupo de judeus atacou, né, a defesa pessoal de Floro e quase que Floro morre. Ele procurou refúgio, né, lá em Massada. Massada tinha ali um lugar onde os romanos, né, uma fortaleza romana, e ele procurou refúgio. Só que os judeus foram até Massada, invadiu Massada e a guerra começou a estourar. Daí começou só em Jerusalém. Depois foi para toda a Judéia e até Galileia tinha grupo de judeus querendo lutar contra o império. O que acontece? Dentro de Jerusalém, começou a criar partidos, né? E cada um, como já tinha os partidos, queria defender a sua causa contra o Império Romano, né? Chegou um momento que eles queriam uma certa libertação de Roma e esse seria o momento ideal. É importante lembrar que na destruição do ano 70, todos os judeus participaram, exceto cristãos e exceto os fariseus, tá? O grupo de fariseus e cristãos, eles viraram as costas para o restante dos judeus, saíram fora da cidade. Eles não quiseram se envolver nesse montim contra o Império de Roma. É interessante lembrar também que os fariseus, eles tinham 2 escolas farisaicas, né? A escola de Shammai e a escola de Hillel, né? Ou Hillel. E até o próprio Gamaliel, que foi o tutor, né, de Paulo, ele era bisneto, ou neto, ele era neto, né, do Hillel. Ele era de uma escola assim excelente, né? Pesquisem sobre Shammai e Hillel do século I. Muito bom, um grande conhecimento você vai adquirir. E o cristão e os fariseus saindo, né? Eles foram, os fariseus no caso, para a região da Galileia e por ali ficaram por mais de 60 anos. E lá em Jerusalém o montim continua, as guerras continuaram, até chegou um momento em que veio soldados, né, sobre o comando de Gaio, de Sestio Gaio, né, da Síria, com 20 mil soldados contra Jerusalém. E eles perderam um número considerável de soldados, olha, 6 mil soldados romanos foram mortos nessa empreitada aí, e os judeus tomaram muitos armamentos deles e se fortaleceram mais ainda. Porque os judeus ali em Jerusalém tinham um grande número de pessoas. Vieram 20 mil homens contra ele, mas Jerusalém tinha aí 80, 100 mil habitantes aproximadamente. Era muita gente no montim, ou seja, eles tinham uma fortaleza. Mas, assim como eu falei, tinha os partidários dentro de Jerusalém. Como cada partidário queria seus interesses, eles acabaram
enfraquecendo. Eles acabaram enfraquecendo e o imperador, né, o Nero, ele manda quem? O Vespasiano, que era um comandante. E o Vespasiano vem, cerca Jerusalém. E nesse inteirinho aí da guerra que o Vespasiano vem para cima de Jerusalém, o Nero morre. O Nero morre, então o Vespasiano vai e toma o poder. Toma o trono, e esse Vespasiano é o mesmo, né, que prendeu João e mandou para a ilha de Patmos. E ele coloca o seu filho, agora o Tito, como general no seu lugar. E foi nessa empreitada do general Tito que ele vem no ano 70 e invade as 3 muralhas, tá? As 3 muralhas que tinha em Jerusalém de defesa, muralhas de defesa, ele vem, invade as 3 e conquista ali Jerusalém. Você vê, né, que não só foi uma conquista, foram vários fatos que sucederam. Aí a entrada do general Tito em Jerusalém. E todos os judeus estavam ali dentro. Saduceus, zelotes, os essênios, as facções divididas dos zelotes, né, os sicários, todos eles morreram. Foi um genocídio. Foram milhares de judeus assassinados. Ok? Daí é conhecida como a queda, né, de Jerusalém. A queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E o templo, né, não ficou pedra sobre pedra. Ok? Eu creio que isso aí vai trazer um arcabouço teórico para você. Procure os livros, tem muitos livros bons de história dos judeus, tá? Tem Simon Schama, tem Reza Aslan, Michel Temer, e alguns outros. Tem o Balancin, né? Euclides Balancin, tudo sobre a história dos judeus. E esses livros vão enriquecer aí o seu conhecimento. Deus abençoe a todos. Boa noite para vocês, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo.